Vamos hoje falar sobre a nossa Parashá Nitzavim e Bezrat Hashem. Também vamos tentar terminar, vamos fechar aqui a nossa preparação para Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, para o Yom Adin, o dia do julgamento de Am Israel, o dia que todos os nossos atos vão passar diante de Hashem e a gente vai, Bezrat Hashem, fazer de tudo para que a gente possa ter um bom julgamento, para a gente possa ter bons decretos em Rosh Hashanah. Então, aqui é uma ideia interessante, só vamos conectar a Parashat Nitzavim, que sempre é lida, a Parashat Nitzavim, ela é lida antes de Rosh Hashanah, ela está conectada, com certeza, com Rosh Hashanah. Tem um passuco aqui que chama muita atenção, na verdade, alguns psukim que eles chamam muita atenção. Ele fala o seguinte, que a mitzvah azot, asher nohim etzavcha yom, porque essa mitzvah que eu estou ordenando para vocês hoje, Loniflethi mimcha, ela não está separada de vocês, não está distante, né? Velore rokai, ela não está longe de vocês. Loba shamaim hi, não é uma mitzvah que está lá no shamaim. Lemor mia le lá no shamaima, vai carrear lá no. Quem que vai fazer, levar a gente até o shamaim para a gente poder pegar essa mitzvah? Vai Ishmaeno otavenasena, para que a gente possa aprender e possa cumprir essa mitzvah. Velome me ever layam hi, também não está do outro lado do oceano, para que a gente possa dizer mi yevar lano etaever ayam. Quem que vai fazer a gente atravessar esse oceano? Vai carrear lá no vai Ismaeno Otá Venacena, para que a gente possa pegar essa mitzvah, aprender e cumprir essa mitzvah. Então, isso quer dizer que essa mitzvah que a Torá está falando é uma mitzvah muito fácil de ser cumprida, não é uma mitzvah que está distante, não é uma mitzvah difícil de ser cumprida. Fala para a gente o Ramban, o Nachmanides, ele fala o seguinte, que essa é a mitzvah de tshuva, a mitzvah da gente se arrepender, da gente voltar dos caminhos errados e a gente conseguir cumprir o nosso papel, fazer a vontade do Criador do mundo. Então, Moshe Rabbeinu, ele está aqui no último discurso dele, já é o discurso final, tanto na Parashá Nitzavim quanto na Parashá Vayelech, e Parashá Azino e a Parashá Vezot Abrahá, tudo isso é parte do último dia de vida de Moshe Rabbeinu, Parashá Vayelech. Inclusive, isso aparece explicitamente, Moshe falando, eu já estou hoje completando 120 anos, então a gente sabe que ele fechou o ciclo quando ele completou 120 anos, da mesma forma que ele nasceu no dia 7 de Adar, ele também faleceu no dia 7 de Adar. Então, a gente tem que saber que, nesse último discurso, Moshe certamente escolheu muito bem as palavras, as ideias que ele queria transmitir aqui para o povo. Uma das ideias que ele quer transmitir é a ideia da tshuva. A tshuva, o nosso arrependimento, o nosso retorno para os caminhos corretos, mesmo alguém que lo aleino saiu do caminho, alguém que se desviou, ele pode voltar, faz parte aqui da vida em Tzadik Ba'aretz Asher Yaseh Tov Velo Yechetá. Não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa boa e nunca tropeça. Bezrat Hashem, a gente tem que saber que a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas que Bezrat Hashem a gente vai sempre levantar. O Yehudi nunca fica caído, o Yehudi ele cai, mas ele levanta e ele recomeça a vida dele. Então, Moshe, ele está falando, né, de alguns outros assuntos. Ele falou sobre perigo de assimilação, o contato com os povos idólatras. Quer dizer, vai ter muitos tropeços, vão acontecer coisas difíceis na história do povo judeu. Moshe já estava profetizando tudo o que seria a difícil história do povo judeu, tanto dentro de Israel quanto da Galut, quando acontecessem as expulsões por nossa culpa, obviamente, quando a gente não cumpriu o que a gente deveria cumprir, quando a gente não fez a nossa parte no pacto com Hashem, e ele vem aqui fechar com chave de ouro, falando, olha, apesar de tudo isso, tem uma mitzvah muito fácil, que está na tua mão, que está fácil para você, não está no Shamaim, não está lá no céu, não está do outro lado do oceano, está aqui na tua mão uma mitzvah fácil chamada tshuva,
arrependimento, receber no futuro, que eu não quero mais errar, o vidui, a confissão dos nossos erros, é uma mitzvah fácil. Mas, pergunta o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livrachá, peraí, que história é essa de mitzvah fácil? A gente vê na nossa história o povo judeu, infelizmente, se afastando cada vez mais, índices de assimilação muito grandes, cada vez menos pessoas vão na sinagoga, conhecem sobre Torá, sobre mitzvot, a perda que a gente vai sentindo dos valores judaicos de geração em geração, uma juventude cada vez menos conectada com os nossos valores, com os valores dos nossos antepassados. Que história é essa? Que a mitzvah é fácil, a gente sente na pele o quanto é difícil, a gente quer mudar. Vamos dar o exemplo clássico que a gente sempre fala nas aulas, e através disso a gente vai sentir um pouquinho quantas vezes a gente já recebeu na vida que eu não quero mais fazer Lashon Hará, eu não aguento mais falar mal dos outros, e a gente recebe em Rosh Hashanah, a gente decide e a gente tropeça, a gente continua caindo. Que história é essa? Pergunta o Rav Chaim Shmulevitz, que é uma mitzvah fácil, essa mitzvah que Moshe Rabbeinu está dando para a gente, a mitzvah de tchuvá, do arrependimento dos nossos maus atos. A gente tem que entender, fala o Rav Chaim Shmulevitz, que a mitzvah de tchuvá é fácil, mas existe uma força muito grande que vai contra a tchuvá, chamada Koach Haergel, a força do costume. A gente se acostuma às piores situações. A verdade é que a Hashem deu para a gente um presente. A gente se acostumar para quê? Para poder continuar a vida mesmo com dificuldades. A gente tem essa capacidade de se adaptar, de aceitar situações difíceis, pessoas que dentro da Shoah, dentro do Holocausto, estavam lá nos campos de concentração, mantendo Torá e mitzvot. Como pode ser? Eles foram devagarzinho. Deus fez de uma maneira que começou primeiro as leis de Nuremberg, tirando dos judeus os direitos civis, tirando deles possibilidade de trabalhar. Depois começou um pouco para frente, né, as proibições. Eles já não podem ir nos lugares públicos, eles já não podem frequentar lugares lá na Alemanha. Depois disso começa a perseguição, começa os judeus serem fechados dentro de guetos e finalmente começa os judeus serem mandados para os campos de concentração. Então, o povo judeu, com essa capacidade que a Hashem lhe dá, da gente se adaptar, eles conseguiram sobreviver a esse terrível inferno que foi os campos de concentração. Mas, por outro lado, quer dizer, algo que deveria ser usado para o lado positivo, a gente acaba também usando para o lado negativo, a gente acaba aceitando as piores condições de vida, mesmo condições terríveis espirituais, a gente acaba aceitando, olha, o povo judeu está, infelizmente, caindo cada vez mais, e a gente vai aceitando e vai aceitando abrir mão disso, e abrir mão dessa mitzvah, e abrir mão desse costume, e a gente vai cada vez mais caindo, e infelizmente a gente pode se contentar com pequenas diversões aqui, com pequenas fugas do cotidiano, e a gente vai aguentando a vida desse jeito. Escutei uma vez com um brasileiro me contando lá em Israel, a época que eu vivi em Israel, que ele falava, olha, todo dia quando eu chego em casa do trabalho, eu preciso assistir qualquer filme. Para quê? Para fugir da minha vida, que é o inferno. Assim ele falou com todas as palavras. Então as pessoas estão vivendo de fugas, de um pouquinho de prazer aqui, um pouco de prazer lá, mas infelizmente eles não estão vivendo a vida, eles estão vivendo de pequenos momentos e isso é suficiente para eles aguentarem. Mas as pessoas, infelizmente, não estão parando para pensar, para refletir, eles vão no Koach Haergel, a vida é a força de se acostumar com tudo e assim eles vivem a vida inteira. Então, fala o Rav Chaim Shmulevitz, se a gente parasse para refletir, se a gente enxergasse a situação verdadeira espiritual onde a gente está, certeza que a gente ia acordar, a gente ia levantar que nem os leões e voltar para o caminho correto, mas o Yetzer Hará, ele não deixa. Quer dizer, a mitzvah de Tchuvá é uma mitzvah fácil. A gente poderia facilmente, Moshe Rabbeinu está falando com uma mitzvah que está na tua mão, ela seria facílima, mas vem o Koach Haergel, a força do hábito, e faz com que ela fique realmente muito difícil. A gente percebe até o Viktor Frankl, que era um psicólogo muito famoso e Yehudi, sobrevivente da Shoah, ele falava o seguinte, que ele escreveu um livro chamado Homem em Busca de Significado, e ele fala o seguinte, que a humanidade ela sofre
da depressão do domingo à noite. Então, até fizeram aqui no Brasil uma pesquisa. Qual é a música mais odiada dos brasileiros? Falam que a musiquinha do Fantástico. Então as pessoas não aguentam mais aquela musiquinha que já está avisando que o inferno da tua semana vai começar de novo. Pelo menos eu vou vivendo pelo próximo final de semana, eu vou vivendo pelas próximas férias, e assim eu vou aguentando a minha vida terrível. Mas no domingo à noite vem aquela maldita musiquinha do Fantástico para me lembrar que o inferno vai começar tudo de novo e eu vou ter que aguentar até o próximo final de semana, a próxima balada, a próximo encontro com os amigos, que me dá um pouquinho de fuga da realidade, mas o inferno da minha vida ele vai continuar. Então, quer dizer, tem a depressão do domingo à noite, quer dizer, as pessoas sentem isso, isso é algo realmente que acaba, infelizmente, fazendo parte da vida das pessoas. Então, por que isso? Porque as pessoas vão vivendo cada vez com menos conteúdo na vida e eles vão aceitando que a vida são pequenos momentos aqui, lá, um prazer aqui, um cinema, algum futebol, alguma coisa. A gente vê que interessante. Na minha época de moleque, futebol era no domingo e na quarta-feira. Hoje em dia tem futebol todos os dias, quer dizer, já tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, tem jogo que fica para segunda, aí já tem um outro campeonato, que tem jogo na terça, na quarta e na quinta. Então, quer dizer, a gente já tem hoje jogos todos os dias. E para completar, só para não ficar nenhum dia, tem os campeonatos internacionais agora. A gente não tem que assistir só o campeonato brasileiro, já tem o campeonato internacional. Então tem que acompanhar como está o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato italiano. A gente tem que acompanhar o futebol do mundo inteiro. A gente vai percebendo a política do pão e circo. As pessoas vão se acostumando, as pessoas vão ficando satisfeitas de assistir um jogo de futebol, de sonhar o próximo dia que o time vai ser campeão, e aí é campeão, o cara vai lá, ele bebe a noite inteira, e ele acorda no dia seguinte, ele descobre que nada mudou, o time dele foi campeão, cola cavoda, ele vai poder zoar os amigos do trabalho, mas nada na prática mudou na vida dele, continua, os mesmos problemas estão lá, a pessoa vai fugindo da realidade e ele vai acabar sempre descobrindo que a realidade está lá esperando, quer dizer, a pessoa acaba entrando em drogas, em alcoolismo e todos os tipos de fuga da realidade que não resolvem o problema de ninguém. Por quê? Porque isso é uma fuga, o problema continua lá. Então, isso não preenche a pessoa e a pessoa está sempre procurando alguma coisa a mais para preencher esse vazio existencial que as pessoas elas têm na vida. Então, a gente precisa sair dessa prisão chamada força do hábito. E a única maneira é através da reflexão, que a gente chama de resbona nefesh, a gente parar para se questionar para onde está indo minha vida, o questionar, a gente questionar nossos atos, para onde eu estou indo, qual é o propósito. A pergunta mais óbvia que a gente deveria se fazer todos os dias: será que eu estou cumprindo o meu propósito na vida? Para que eu estou aqui nesse mundo? Para acordar, tomar café da manhã, trabalhar, ir nas redes sociais, comer de novo, ir dormir, acordar, trabalhar, comer, redes sociais. É para isso que a gente está vivo. Quer dizer, se a gente nunca parar para refletir, para pensar para onde eu estou indo, por que, que eu estou aqui, por que Deus me criou, Ele me deu um corpo, Ele me deu força, Ele me deu cabeça. Para que, que eu preciso usar todas essas forças? E será que eu estou usando ou não estou usando? E isso vale para quem cumpre Torah e Mitzvot, para quem não cumpre Torah e Mitzvot também. Às vezes a pessoa cumpre Torah e Mitzvot, como os nossos sábios falam, com mitzvah anashim elumadá, com piloto automático. A pessoa está vivendo, ele faz as coisas sem parar para refletir, sem parar para questionar. Será que eu estou cumprindo a minha missão de vida ou não? Por isso, a gente tem um presente. Baruch Hashem, todo ano a gente tem o Rosh Hashanah. É um dia para a gente parar para pensar, Bezrat Hashem, refletir o que foi o meu ano, olha para trás, o que eu fiz durante esse ano inteiro, o que eu cresci, em que áreas eu posso dizer que eu sou melhor do que eu era o ano passado, quando eu pedi o ano passado para Deus, me dá mais um ano de vida, o que eu melhorei, por que valeu esse ano de vida, e eu vou pensar no futuro também, Hashem, me dá mais um ano de vida, Hashem vai perguntar para quê? O que você quer fazer nesse próximo ano de vida? Você quer de novo para ficar nas redes sociais, para ficar comendo, dormindo? Ou você quer fazer realmente alguma coisa que vai te aproximar
do teu objetivo, do teu propósito na vida. Então, é um momento importante para a gente parar, para a gente refletir, para a gente questionar os nossos atos e para onde a gente está indo. Então, a gente tem que pedir ajuda para Hashem. Por que Tchuvá parece tão difícil? Primeiro, porque a gente quer fazer sozinho. Deus não pediu para a gente fazer sozinho. Pede ajuda para Ele. Pede força para Ele para crescer. Olha, Hashem, tem áreas da vida que eu queria melhorar, eu queria crescer. Me ajuda, por favor. Isso é um ponto. Um segundo ponto, Deus não quer que ninguém acorde amanhã um outro ser humano agora, Baruch Hashem, eu vou acordar e eu já sou uma pessoa perfeita, que não faço mais erros, não vai acontecer isso, vai acontecer só a decepção e a desistência. A gente tem que saber que a vida é feita de passo a passo. Quer dizer, eu vou chegar em Rosh Hashanah, Hashem, eu quero mudar nessa área, eu estou recebendo sobre mim melhorar um pouquinho, olha, vou nessa área que está difícil, eu vou receber que eu vou estudar um pouco sobre esse assunto, eu vou tomar uma decisão na prática pequena, é um passo, mas no próximo mês vou dar mais um passo e assim a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir chegar aonde a gente tem que chegar. Então esse é o ponto aqui da Parashá Nitzavim, é a Parashá da Tchuvá. Essa mitzvah não está longe de você, está perto de você, se você souber fazer da maneira correta. Pede ajuda para Hashem. Não é para a gente fazer sozinho, ele está aqui para ajudar mais do que a gente quer fazer dar certo. Ele criou o mundo para que desse certo. Ele quer que a gente consiga e ele vai ajudar quando ele perceber que a gente quer de verdade, a gente fez o que a gente precisa fazer, aí ele vai, Bezrat Hashem, ajudar que a gente possa chegar lá. Vamos aqui entrar só num ponto sobre Rosh Hashanah, uma aula muito bonita que eu escutei do Rav Shlomo Levinstein Shlita. Ele fala o seguinte, que a Gemara em Rosh Hashanah, ela fala Rosh Hashanah, Kol Boi Olam, Ovrim Lefanav Kebnei Maron. Todos os seres humanos passam diante de Hashem em Rosh Hashanah como Bnei Maron. Esse Bnei Maron aqui, o próprio Talmud ele questiona, o que quer dizer isso? Não estou entendendo. O que é Bnei Maron? Então a Gemara vai trazer três opiniões. Ele fala aqui, primeira opinião, que Bnei Imrana, já vamos explicar o que é cada uma delas. Outra opinião, o Reish Lakish fala que Malot Beit Maron, e o Rav Yuda, em nome de Shmuel, ele fala que Heilot Shel Beis David. Então, são três opiniões que eles estão dando aqui no na nossa Guemará. O que é esse que no dia de Rosh Hashanah todos passam diante de Hashem que Bnei Maron. Então, a primeira opinião do Talmud, Bnei Maron são os rebanhos. Quando a gente vai retirar o maaser, o dízimo dos nossos animais, como era feito? Quer dizer, uma pessoa tem muitas cabeças de ovelha, ele não sabe quantos animais ele tem lá no cercado dele. O que eles faziam antigamente? Eles tinham dois cercados e entre um cercado e outro tem uma passagem muito estreita que só dá para passar uma ovelha de cada vez. Então, o que eles fazem? Eles começam a contar as ovelhas, vai passando de um cercado para o outro cercado e elas passam nesse lugar bem estreitinho, uma ovelha de cada vez, eles vão contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quando chega na 10ª ovelha que vai passar, eles mergulhavam bastão numa tinta vermelha e batiam no animal, para o animal ficar com essa cor vermelha. E aí depois você, quando vai para o outro lado do cercado, você já vai direto nos animais que são maaser, que estão marcados de vermelho, e separa esses animais lá do resto das ovelhas. Então isso é o Bnei Imrana, esse lugar bem estreitinho que só dá para passar uma ovelha de cada vez. Segunda opinião, que Malot Beit Meron, como seria uma montanha, algum lugar muito alto, mas que ele tem uma característica interessante. É um lugar que existe e que era conhecido por ser extremamente alto e estreito. Quer dizer, só dá para pensar uma pessoa de cada vez, porque tem um abismo para um lado e um abismo para o outro lado, e é muito estreitinho. É um lugar que só dá para passar uma pessoa de cada vez. E a terceira opinião, que Heilot Beis Davi, são os soldados da casa de Davi, que quando saíam para a guerra, eles não saíam todo mundo junto como um bando, eles saem numa shurá, eles saíam numa fila,
um atrás do outro. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, as três opiniões estão falando a mesma coisa. O julgamento de Rosh Hashanah é cada pessoa individualmente, como cada ovelha que está passando, como cada pessoa que está passando naquele penhasco lá, naquele lugar bem estreito, com um abismo dos dois lados, ou como os soldados de Davi Amélia que estão passando um por um numa fila quando eles vão para a guerra. Então, olha só que interessante, qual o ponto em comum? Que o julgamento de Rosh Hashanah, nós passamos diante de Hashem como Bnei Maron, um de cada vez. Isso é um pouco assustador. As pessoas talvez gostariam, né, que o julgamento de Rosh Hashanah fosse um julgamento mais coletivo, né? Não, não, Deus, olha para todo mundo, vamos ver, divide aí, pega um pouquinho dos méritos de lá para mim também. Não é assim. Deus julga cada um de forma individual. Atenção em cada erro, em cada pensamento que a pessoa teve, em cada intenção das mitzvot, ou lo aleino, das averot, das transgressões que a pessoa fez, tudo é individual. Deus poderia fazer esse julgamento coletivo, óbvio que ele poderia, não tem nada que limita o Criador do mundo, mas ele quer dessa atenção especial para que cada mérito e cada transgressão, nada seja esquecido, tudo é levado em consideração, bedikduk, quer dizer, uma coisa extremamente medida, extremamente exata, é o julgamento de Hashem. Também uma outra explicação que os nossos sábios eles trazem, a gente costuma, durante, quando alguém vem perguntar por que você fez isso, não porque ele começou, não porque foi ele que fez, não foi ele que me atacou primeiro, foi ele que falou, foi ele que mexeu. Sempre tem em quem botar culpa. Baruch Hashem, nunca é culpa nossa, sempre é culpa dos outros. Vai chegar no julgamento, Hashem vai falar por que você fez isso, e a gente vai olhar para os lados, a gente está sozinho, não tem quem botar culpa. Então é a hora da gente assumir os nossos erros, entender que, em última instância, pode ser que outras pessoas atrapalharam, outras pessoas me fizeram o meu trabalho ficar mais difícil, mas, em última instância, você tinha livre-arbítrio e você poderia ter evitado a transgressão. Se você não evitou, é porque você não teve força para vencer o Yetzer Hará, mas não adianta ficar botando culpa nos outros. Eles poderiam, outras pessoas em volta, poderiam ter te ajudado no trabalho, aumentado o teste, sim, mas, em última instância, nós temos livre-arbítrio. Mas o Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Livrachá, ele questiona esse ensinamento da Gemara. Se as três opiniões estão falando a mesma coisa, por que eu preciso de uma Guemará para me ensinar o que é uma competição de quem traz o machal, quem traz a melhor parábola para ensinar essa ideia? Se o ponto é só a gente ensinar que todo mundo passa um por um, quer dizer, por que precisa ter três opiniões da Guemará? Uma como ovelhas, outra como o penhasco lá com o abismo, outro dos soldados da vida Meller. O que está acontecendo aqui? O que a Torá ela vem ensinar para a gente? Então, o Rav Chaim Volozhner fala que, na verdade, as três opiniões não estão discutindo nada, não é discussão de quem sabe fazer a melhor parábola. Qual é o ponto aqui? Cada um está trazendo algum detalhe fundamental para o nosso julgamento de Rosh Hashanah, e é nesse ponto que a gente precisa focar. Nessas três opiniões aqui, são três áreas que a gente precisa focar para poder chegar em Rosh Hashanah e Bezrat Hashem ter um bom julgamento e a gente poder, de novo, fazer Kabbalot. Kabbalot não no sentido de Kabbalah, de misticismo. Kabbalot é receber coisas, compromissos que eu quero fazer para o meu novo ano, que eu quero chegar em Rosh Hashanah com papel pronto. Eu faço isso na prática, eu tento estar na minha tefilá com papel, onde eu escrevo no papel quais são os pontos da minha vida aonde eu gostaria de melhorar. Hashem, olha, eu quero melhorar nisso, mas de forma prática, como a gente falou, não adianta, Hashem, eu quero parar de fazer Lashon Hara. Tá bom, vai continuar querendo para o resto da vida. O que você vai fazer na prática? Hashem, esse ano eu vou dedicar Blineder, Bezrat Hashem, 10 minutos todos os dias para estudar as leis de Shmirat HaLashon. Opa, isso é um passo prático. Eu quero, não só quero parar de falar Lashon Hara, eu vou parar, porque eu vou aprender as leis, eu vou saber o que pode e o que não pode. Muitas vezes a gente fala Lashon Hara porque não sabe as leis. Outra ideia, olha, eu acho que eu preciso melhorar, fazer mais Hesed. Então vamos botar quantitativo, 3 vezes por dia,
de forma proativa, eu vou tentar ajudar alguém, eu vou pensar, eu vou estar com isso na minha agenda, que todos os dias eu tenho que ajudar três pessoas. Pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem de WhatsApp oferecendo ajuda. Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa, mas faz. Não fica só querendo fazer, faz. Toma uma decisão, toma uma atitude, dá um passo para frente para Bezrat Hashem a gente poder chegar aonde a gente quer chegar. Então, fala o Rav Chaim Volozhner, primeiro ponto, Bnei Imran. A primeira coisa que a gente vai ser julgado em Rosh Hashanah é Bnei Imrana. Imrana vem de Amirá. A gente vai ser julgado pelo nosso dibur, pela nossa fala, pelo que a gente fala para as pessoas. Por quê? Porque a gente acha que fala não tem nada, não tem nenhum problema. Fala é vento. O que falar é? Não é um ato, eu estou só falando. Então, quer dizer, a gente sabe que tem muitas transgressões gravíssimas relacionadas com a fala, mas tem muita gente que acha que não tem problema. Eu não faço mal para ninguém. Eu falo mal, mas eu não faço. Não, não, não. Vamos ver que não é tão simples assim. A fala, ela tem um impacto muito grande, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Olha só o que traz aqui o Rav Shlomo Levinstein. Ele fala o seguinte: Kihine yoitzer arim uboreruach umagid leadam masicho. Olha um passuco do profeta Amós, um dos profetas aqui do nosso Tanakh. Ele fala o seguinte, que Deus ele forma as montanhas e ele cria o vento e ele fala para o ser humano o que é sua fala. Então, aqui a primeira pergunta, por que o que é sua fala? Ele fala para o ser humano qual é sua fala. Parece que ele está explicando para o ser humano o que é a fala dele, qual o impacto que a fala dele tem no mundo. Mas o que tem a ver com criar as montanhas e fazer o vento soprar? Então, o Rav Chaim Volozhner, ele explica que muitas vezes a pessoa faz Lashon Hará, ele fala palavras feias, palavrão e coisas inadequadas, coisas, brincadeiras de cunho sexual, às vezes que a gente acaba usando, coisas que são desagradáveis para quem está escutando, que não é na tzurá de Ben Adam, na nossa forma de seres humanos, não é adequado para a gente falar esse tipo de coisa. E quando alguém pergunta, fala, não, não fala isso que é feio, a pessoa responde, mas eu não fiz nada, estou só falando, não estou fazendo nada. São só palavras. E o que são palavras? É vento que está saindo da minha boca. Então a gente acha que não tem nenhum problema, a gente não tem ideia o valor de cada palavra. E é isso que Hashem está mostrando aqui nesse passuco, nesse versículo do profeta Amós. O Ben Ishai, ele fala que o começo do passuco é o seguinte, que Hashem Yotzerarim, o Boreruach, Hashem ele cria as montanhas, ele forma as montanhas e ele cria o vento. Se a gente parar para pensar, por que Deus não fez o mundo plano? Quer dizer, a Terra, na verdade, ela não é completamente redonda, a gente sabe que a Terra é um pouquinho achatada, mas tem um ponto aqui que a Terra ela é toda irregular, quer dizer, a gente tem um monte de montanhas e lugares planos também. Por que a gente não fez a Terra completamente lisa para que a gente não tivesse que ficar subindo e descendo, subir lugares? Tem bairros aqui de São Paulo que para andar nem de carro a gente às vezes consegue subir as subidas. Quer dizer, podia ser tudo plano, a vida ia ser muito mais fácil. Estava dando aula para um grupo de crianças e uma criancinha me falou uma ideia linda. Olha, até no chão a Hashem quer ajudar a gente a vencer as dificuldades da vida. É verdade, se a vida fosse tudo plano, talvez ia ser fácil demais. E também, até nas subidas e descidas, a gente vai treinando para os desafios da vida. Adorei a resposta do menino. Às vezes, das crianças saem coisas incríveis. Então, o Ben Ishai fala o seguinte, que para que Deus fez as montanhas? Sem as montanhas não teria vida. Por quê? Porque no mar muitas vezes se formam ventos muito fortes e esses ventos destruiriam as cidades, destruiriam os lugares habitados. Então Deus fez as montanhas para quê? Para servir como uma proteção natural, para que esse vento tenha um primeiro impacto batendo nas montanhas e quando eles chegam nas cidades, eles já chegam muito mais tranquilos. Quer dizer, a gente vê o impacto de tornados, a gente vê o impacto de furacões, como destrói, não sobra nada quando passa por uma cidade. Isso seria extremamente frequente se não fossem as montanhas. Então, Deus ele está na prática, quando ele fez as montanhas, então a gente está sendo resguardado, está sendo protegido
desses ventos fortes que eles viriam do oceano e destruiriam o mundo. Mas, de novo, aí volta a pergunta para o outro lado. Então, por que que Deus não fez o mundo sem ventos fortes e aí não precisaria da montanha? Sabe por que que Deus fez os ventos fortes? Para mostrar que vento destrói. Você acha que a tua fala não tem problema nenhum, é só fala, é só vento. Olha o que o vento faz, olha um furacão, quanto ele destrói, quantas vidas ele mata, destrói árvores, arranca, derruba prédios altos. Isso é a força do vento. Então, toma cuidado com a sua fala, porque olha quanta fala, quanta destruição a nossa fala pode causar. Teve um furacão faz alguns anos chamado furacão Irma. Ele aconteceu justamente no mês de Elul, um pouquinho antes de Rosh Hashanah. Certeza que Deus quer que a gente acorde para que a nossa fala ela pode ser usada para uma coisa positiva, mas lo aleino, ela também pode destruir. Qual o nível, Bezrat Hashem, de controle da boca que um Yehudi ele pode chegar? O que a gente pode construir com a fala? Olha que incrível, Rav Ister Zalman Meltzer, Zecher Tzadik Livraha, ele era Rosh Yeshiva, e uma vez ele estava no meio de um shiur e um aluno fez uma pergunta. Então, o Rav Ister Zalman, ele falou, uau, que pergunta incrível. Olha, eu vou ser sincero, eu não sei resposta para a tua pergunta. Tua pergunta é tão boa, eu não sei o que responder, eu vou ter que mudar. Eu já tinha pensado em ensinar o que a gente estudou de uma maneira, eu vou ter que mudar a forma de explicar por causa da tua pergunta. No final da aula, veio um Rav que estava assistindo, era um Talmid Raham, era um Rav grande, e ele veio questionar o Rav Ister Zalman, falou, Rav, desculpa, mas eu não entendi. A pergunta desse rapaz não tinha nem pé nem cabeça, tem um erro na pergunta. A pergunta nem começa. A pergunta era, desculpa falar, mas era até estúpida a pergunta. E o Rav Zalman, ele fala, eu sei, eu entendi que a pergunta é errada. Peraí, como assim você sabe, Rav? Você mudou todo o shiur por causa da pergunta dele? Se a pergunta é estúpida, era só falar para ele, desculpa, a tua pergunta nem começa e vamos continuar o shiur. Por que que você mudou todo o shiur? Ele fala, pera, eu vou te explicar. Quando ele perguntou, me chamou a atenção. Por quê? Porque é um aluno que anos ele frequenta Yeshiva, ele nunca fez uma pergunta no meio do shiur. Hoje, por algum motivo, eu senti que ele estava um pouco agitado e que ele levantou no meio do shiur e fez uma pergunta. Também no meio do shiur, eu percebi uma outra coisa diferente. Eu vi que pela janela, que do lado de fora tinha um homem que estava assistindo o meu shiur também, estava olhando para os alunos aqui. Então, óbvio, um mais um igual a dois, é só usar um pouquinho a cabeça. Provavelmente esse rapaz está saindo de shidur, ele está procurando uma noiva, ele deve ter conhecido uma moça. Esse homem que está do lado de fora, provavelmente é o pai da moça, que veio ver se o menino é um bom aluno ou não. Baruch Hashem é um ótimo menino, não é um dos maiores alunos de Shiva, mas é um bom menino, tem bidot, tovot, bons traços de caráter. Bezrat Hashem vai ser um ótimo marido. Se eu virasse para o menino e falasse para ele, tua pergunta foi estúpida, não, nem começa a tua pergunta, vamos seguir em frente, eu ia ter destruído esse casamento. Então, eu dei um elogio para o menino, certeza, o menino saiu feliz, o futuro sogro também saiu feliz, e Baruch Hashem, eu ensinei de uma outra maneira e está tudo bem, está todo mundo feliz aqui na história. E dito e feito, algumas semanas depois, aquele rapaz estava anunciando o noivado dele e aquele homem realmente era o futuro sogro. Baruch Hashem, quer dizer, quem sabe controlar a boca, quem pensa, eu não quero usar minha boca para destruir ninguém, para atrapalhar ninguém, para fazer o mal, essa pessoa tem uma boca pura. Ao contrário, olha que incrível, no Talmud, no Tratado de Gittin, está escrito sobre a destruição do Beit HaMikdash, da briga do Kamtz e Bar Kamtz. O Bar Kamtz quis prejudicar o povo judeu, e ele levou um animal do César romano, o imperador romano, para ser oferecido no Beit HaMikdash, mas no caminho está escrito que ele fez um pequeno defeito no animal. Uma das opiniões é no lábio do animal. Ele fez um pequeno defeito no lábio, que para o povo judeu é um problema e você não pode oferecer esse corban, é passul, mas que para as leis dos romanos, eles também têm leis, não pode, por exemplo, oferecer um animal como sacrifício faltando uma pata. Mas um detalhe, uma feridinha aqui no lábio não tem problema nenhum. Por que essa diferença? Olha que incrível.
Para os romanos, fazer lachonará, falar mal dos outros, defeitos na boca, tá tudo bem, isso não tem problema. Para a gente é passul, não pode oferecer esse corban porque tem um defeito na boca. A gente tem defeitos físicos na boca e tem defeitos espirituais. Toda vez que eu faço lachonará, eu estou abrindo uma ferida espiritual na minha boca. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ser julgado em Rosh Hashanah, o uso da nossa fala. Por isso, a gente tem que receber alguma coisa. Hashem, eu quero alguma coisa nessa área, eu preciso mudar, eu preciso me preparar para ter um ano diferente, para crescer nessa área no ano que vem. Segundo ponto aqui, Malot Beit Meron, falou Rav Chaim Volozhner, aquele lugar muito alto, muito estreitinho, com abismo para os dois lados. Malot também significa os níveis, níveis espirituais da pessoa. A pessoa ela é julgada de acordo com a sua malá, de acordo com o seu nível espiritual. Duas pessoas fizeram exatamente a mesma verá. Vamos falar do Lachonará, já que a gente já está no assunto. Os dois falaram Lachonará, a mesma quantidade de lachonará, prejudicaram do mesmo jeito, o castigo não vai ser igual. Por que não? Porque o nível dos dois é diferente. Cada Yehudi tem o seu nível, cada Yehudi tem o seu potencial, cada um vai ser julgado de acordo com o seu potencial. Na Amidah de Musaf, na parte do Zichronot, a gente tem três partes no Musaf de Rosh Hashanah, a gente tem Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Malchuyot, a gente fala do reinado de Hashem. Zichronot, que Hashem ele lembra tudo que aconteceu desde a criação do mundo até hoje, ele lembra de todos os nossos atos. E Shofarot, sobre a força do toque do shofar. No Zichronot, a gente fala a seguinte frase: Atá zoher maseolam, upoked kol etzurei kedem. Você lembra de todos os atos que as pessoas fizeram, mesmo do começo da criação, você guarda tudo, não tem esquecimento diante de Hashem. E no final da frase a gente termina Masé ish upkudato, o ato da pessoa e o seu potencial. Não é só os atos que importam, qual era o seu potencial, o que Hashem espera de cada um de nós o tempo inteiro. A gente está se comparando, eu, Baruch Hashem, eu faço mais que os outros, mas você conhece o teu potencial? Você sabe aonde você poderia chegar? Por que você está se comparando? Eu faço 10 Hesed por dia, aquele outro faz só 3. E daí? Talvez você tinha potencial para 100 vezes por dia e ele tinha potencial para 10. Ele está muito mais perto de chegar no potencial dele do que você. O que você está se comparando com as outras pessoas? Cada um vai ser cobrado de acordo com o seu nível espiritual. Netziv de Volozhin, quando ele escreveu um dos livros famosos deles, Emek Davar, ele fez uma pequena festa e ele juntou todo mundo que estava lá para contar uma história. Quando ele era pequeno, ele era um péssimo aluno, ele era bagunceiro, custava muito caro manter um professor de Torá, não é que hoje em dia que tem escola, que tem bolsa, tem fundo de bolsa, Baruch Hashem, quanta ajuda tem para a gente manter a educação dentro do povo judeu, mas naquela época a coisa não era tão simples assim. Você tinha que pagar um melâmed, um professor particular, ele vem na sua casa, ele ensinava e era caríssimo manter. E o Netziv de Volozhin, quando ele era pequenininho, ele era completamente desinteressado, ele não se esforçava, não queria estudar. Um dia ele entra em casa, ele escuta o pai dele chorando, e o pai dele fala: Olha, eu não sei mais o que fazer. Ele vê o pai conversando com a mãe. Eu já tentei de tudo com o nosso filho, já tentei incentivar, já tentei dar bronca. Ele não está levando o estudo de Torá a sério, ele nunca vai ser um Talmid Chacham. Acho que a gente está gastando nosso tempo e nosso dinheiro tentando ensinar a Torá para ele. Então, eu vou parar de ensinar a Torá, vou ensinar para ele alguma profissão. Quem sabe ele vai ser um bom carpinteiro, ele vai ser um bom Yehudi. Então, o Netziv, quando ele viu o pai chorando, nunca tinha visto na vida o pai dele chorando, ele imediatamente entra lá, fala: Pai, me perdoa, eu vou começar a me esforçar, não desiste de mim. E assim ele começou cada vez se esforçar mais, até que ele virou o Netziv de Volozhin, Rosh Yeshiva, da maior yeshiva da época, a yeshiva de Volozhin. E ele falou nessa festa, ele falou: estou lançando aqui mais um livro, Baruch Hashem. Ele escreveu muitos e muitos livros. Ele falou: o que teria acontecido na minha vida
se eu não tivesse escutado esse choro do meu pai. Eu ia ter sido um bom carpinteiro, eu ia cumprir Torá, eu ia cumprir as mitzvot, mas eu ia chegar no Shamaim, eu ia chegar lá no céu depois dos 120 anos, e eu perguntar para mim, cadê o seu livro Emek Davar? Cadê todos os livros que você podia ter escrito? Eu escrever livro? Eu não tenho potencial nenhum para escrever livro, eu sou um carpinteiro, eu sou um Yehudi, eu cumpro Torá, mitzvot, eu faço as mitzvot do dia a dia, eu estudo um pouquinho de Torá, a escrever livros de Torá, quem sou eu? E eu me mostrar no Shabai todos os livros que eu podia ter escrito e eu não escrevi, todos os livros que eu escrevi na minha vida, e eu jogar na minha cara no Shabai, está aqui os livros, por que que você não escreveu esses livros? Você tinha um potencial. Então ele ensinou para as pessoas a gente ter um potencial. O que que ele vai responder no Shammai quando perguntassem para ele, e aí, cadê os seus livros? O que que eu ia responder no Shammai? Eu não ia ter nada para responder. Então a gente tem que saber que de acordo com o nosso potencial, assim a gente vai ser cobrado. Guemará, em Brachot, está falando sobre um assunto de saúde interessante. Ele fala, Kol katan maktin, vekol nefesh meshiv nefesh. Então, a ideia é assim, o atum, por exemplo, ele é um peixe que ele cresce muito. A gente está acostumado a achar que o atum ele é um peixe pequenininho porque ele vem dentro de uma lata, né? Mas não é. O atum, ele é um peixe gigantesco. Se você comer enquanto ele ainda está pequeno, isso faz mal para a tua saúde. Então, você precisa esperar ele atingir o máximo potencial de crescimento e aí você pode comer o atum. Já a sardinha, essa sim é pequena. A sardinha também vem na lata, mas essa vem do tamanho real dela. Ela é um peixe, a sardinha é um peixe pequeno que ele já chegou no seu máximo crescimento, mesmo sendo pequenininha, ela chegou no seu crescimento. Olha o que o Talmud fala para gente. Se você comer um atum do mesmo tamanho de uma sardinha, se comer os dois, o atum e a sardinha, o atum faz mal para a tua saúde e a sardinha faz bem para a tua saúde. Por quê? Porque a sardinha chegou no potencial dela. O atum ainda não. O atum está começando o potencial dele. Não, mas eles são do mesmo tamanho. Às vezes o atum é até um pouquinho maior. Não importa. O potencial do atum é ter quase 1 metro. Enquanto a sardinha, o potencial dela, ela atingiu o potencial dela, ela faz bem para a tua saúde. O atum não atingiu o potencial dele, ele faz mal para a tua saúde. Então, isso vale para o mundo material e, com certeza, isso também vale para a nossa espiritualidade. Tem um milionário que podia doar 100 mil reais por mês, ele doa 50 mil reais, ele não está fazendo o que ele poderia. Um pobre que não tem quase nada, ele dá 10 reais por mês, pode ser que ele está fazendo mais do que esse milionário. Peraí, o cara doa 50 mil por mês, não importa. Você tinha um potencial de 100 mil. Esse pobre que ele tinha um potencial de 15 reais, ele doou 10, ele fez mais do que um milionário. Então, cada um vai ser cobrado dentro do seu potencial. A gente não tem que se comparar com ninguém. Muitas vezes a pessoa ela não quer crescer, por quê? Porque eu já faço, eu já estou num nível grande, Baruch Hashem, olha quantas mitzvot, olha quanto hesed eu faço. Tem gente que faz muito menos que eu, não preciso me preocupar. E daí que tem gente que faz menos que você tem que fazer de acordo com o seu potencial. Qual que é o grande problema? Qual é o meu potencial? Não sei. E agora se esforça para fazer o máximo que você puder. Só tem um jeito de tentar descobrir qual é o nosso limite, tentando. E mais um pouco, e mais uma, e mais um reset, e mais um pouco de estudo, e mais um pouquinho de mitzvot, até onde vai, até onde eu aguentar, até onde eu conseguir. Cada um tem o seu limite. A única forma é a gente tentando. Como um corredor sabe qual é o limite dele? Tentando, vai cada vez tentando mais e mais e mais, se forçando a conseguir um pouquinho mais, até você descobrir qual é o seu limite. Então, de novo, Resborna Nefesh, será que a gente faz tudo o que a gente poderia nas áreas espirituais? Será que eu estudo tudo que eu poderia? Será que eu ajudo tudo que eu poderia? Será que nas mitzvot eu faço tudo o que eu poderia e deveria fazer? Ou a gente ainda faz muito menos do que o nosso verdadeiro potencial? E, por último, são os Heilot Shel Beit Davi, os soldados da casa de Davi. O que acontece? Vamos pensar aqui na área militar, já que esse é o terceiro machal, essa é a terceira parábola que os nossos sábios trouxeram dos soldados de Beit Davi, vamos tentar entender qual que é a ideia que está por trás. Se no meio de uma guerra, um soldado simples, vamos chamar no jargão militar, um soldado raso,
aquele soldado simples que está no fronte de batalha, e ele fica com medo e ele foge no meio da batalha. O que que acontece? Esse cara vai ser julgado como desertor e ele vai ter uma pena. Então, vamos dizer, ele vai pegar alguns meses na prisão militar. Por quê? Porque ele é um desertor, ele fugiu, ele enfraqueceu o exército dele por ter fugido no meio da guerra. Mas e se foi um general que fugiu, não um soldado raso, um general que está lá no fronte, que deveria estar ajudando lá os soldados dele, incentivando, ajudando na tática militar, e esse cara foge da guerra e com isso eles perdem a guerra. Esse cara também vai só para a prisão militar, é óbvio que não. Esse cara é um traidor, esse cara ele vai ser julgado e às vezes vai ter até pena de morte por traição. Então, quer dizer, por causa dele perderam a guerra. Olha que incrível, tudo que a gente faz influencia as pessoas em volta. Quanto maior é a pessoa, maior o impacto que ele causa, positivo ou lo aleno negativo. Mas tudo que a gente faz tem um impacto social também. As pessoas estão olhando e as pessoas estão aprendendo com os nossos atos. A gente não é só julgado pelo que a gente faz, a gente também é julgado pelo impacto que a gente causa nas outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ele sai da tefilá antes dos outros, ele tira o tefilim antes de acabar a tefilá, ele começa a incentivar as outras pessoas também a tirarem o tefilim antes de acabar a tefilá. Uma pessoa que fala no meio da reza, ele incentiva que os outros também falem. Uma pessoa que faz lachonará, ele incentiva que os outros em volta também façam lachonará. O contrário, alguém que não gosta de Lachonará, ele briga com quem fala, ninguém vai ter coragem de falar Lachonará na frente dele. Uma pessoa que está sempre pontual na sinagoga, quem chega atrasado sente vergonha. Quando uma pessoa ela estuda e ela está lá todo dia, quem não vem, ele tem vergonha que ele não foi. Então a gente tem que saber que a gente está influenciando o tempo inteiro as outras pessoas para o bem ou além para o mal também. E isso pode pesar. Olha que incrível como a gente pode mudar a vida de uma pessoa com um bom exemplo, sendo um bom exemplo. Tinha uma empresa muito grande nos Estados Unidos que na hora do almoço, Baruch Hashem, tinham muitos funcionários judeus religiosos, na hora do almoço eles faziam minhá, tinham um minyan, tinha uma salinha, eles pegavam 10 minutos da hora do almoço deles e faziam minhá numa salinha. Mas começou o horário de verão e já não batia mais o horário de que podia fazer minhá, então, por exemplo, o almoço era do meio-dia a uma e minhá com horário de verão só podia ser a 1h10, 1h15, então não dava mais tempo de fazer minhá. Então, o que que eles, um dos homens decidiu que nesse horário, já que não dá para fazer minhá, eu vou almoçar rapidinho e eu vou começar a estudar Mishnayot. Ele foi para aquela sala onde eles rezavam e ao invés de fazer tefilá, ele começou a rezar Mishnayot. Tem um amigo que está passando, um outro funcionário da empresa, escuta a voz de alguém lá dentro estudando, fala, o que você está fazendo? Ah, estou estudando Mishnayot. Ah, que legal, podemos fazer uma Havruta, podemos estudar juntos. Começa a estudar agora a Havruta. Todo dia eles se sentam, estudam algumas horas por dia, e mais uma pessoa ele passa e ele gosta da ideia, e ele vem estudar. Aquela Havruta já virou, na verdade, Baruch Hashem, já virou um shiur, então, uma das salas lá virou um Beit Midrash, virou uma sala de estudos e cada vez mais funcionários e Eudim vêm lá estudar todos os dias. E esse homem que começou as Mishnayot, ele também começou a dar uma vez por semana um shiur de mussar, de comportamento dentro das leis da Torá. E Baruch Hashem começaram a vir até alguns funcionários não religiosos, que eram judeus, mas não eram religiosos, também vieram frequentar esse shurim de Mussar. Esse homem, ele se aposentou da empresa, Baruch Hashem, depois de muitos anos de trabalho, e um dia ele está andando na rua e uma pessoa para ele e falou, oi, falou, você lembra de mim? Um rapaz religioso de kippah, de tzitzit, e o homem olha e fala, olha, desculpa, não fica chateado comigo, mas eu não lembro. Tem um rosto conhecido, mas eu não lembro. Da onde você me conhece? Ah, a gente trabalhou junto naquela empresa muitos anos atrás. Falou, sério, mas como que você lembra? Falou, como eu lembro? Como eu vou esquecer de você? Falou, você mudou a minha vida. Falou, eu? O que que eu fiz? Falou, então, lembra que você toda quinta-feira você dava uma aula sobre mussar, de ética, como ser uma pessoa melhor? Eu assisti o teu shiurim, eu era completamente afastado de Torá e mitzvot.
você me tocou tanto o meu coração que eu comecei a procurar um pouco mais de Torá, de judaísmo. Eu fiz tchuvá. Hoje em dia, Baruch Hashem, eu casei com uma moça religiosa. Meus filhos estão numa escola religiosa. Eu sou shomer Shabbat, eu como kasher. Tudo isso graças a você. Ele não fez nada, ele começou a estudar Mishnayot, e a Mishnah trouxe mais uma pessoa, e a Havruta trouxe mais uma, virou um shiur, e a coisa começou a ir até que uma pessoa fez tchuvá. Depois dos 120 anos, tudo que os filhos desse homem estudarem e tudo que essa casa fizer de mitzvot, ele vai ter méritos por isso, porque ele deu um bom exemplo. Tudo que a gente faz, a gente acaba influenciando para o bem e a gente tem que tomar cuidado. Se a gente anda na rua de kippah, se a gente anda com roupas longas como um religioso, a gente tem a obrigação de dar um bom exemplo. As pessoas estão olhando para a gente e as pessoas estão querendo se espelhar, as pessoas estão aprendendo com o nosso comportamento como eles devem se comportar. Isso é uma responsabilidade enorme que a gente tem, mas, Bezrat Hashem, temos que, óbvio, fazer as mitzvot também pelas mitzvot e fazer o correto, porque é isso que Hashem, ele quer, mais também lembrar da responsabilidade social, o impacto que eu posso causar nas outras pessoas quando eu tenho um comportamento adequado, quando eu chego na hora, quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu me esforço. Isso as pessoas elas enxergam e elas vão pegar a gente como exemplos, como modelos de vida para Bezrat Hashem, a gente poder incentivar e estimular outras pessoas no crescimento espiritual. Então, para a gente fechar, Bezrat Hashem, 3 áreas da nossa vida que a gente pode trabalhar, que a gente pode melhorar, que a gente pode chegar em Rosh Hashanah com um papelzinho, Hashem, eu tenho um compromisso, me dá mais um ano de vida, Lemanha, por você, Hashem. Está aqui, ó, meu plano de crescimento espiritual, ele está aqui nesse papel e eu vou cumprir, eu vou me esforçar e eu vou conseguir ter sucesso. Cuidado com a fala. Vamos usar a fala para uma coisa positiva. A gente pode fazer muita diferença incentivando uma pessoa, ensinando uma pessoa, consolando uma pessoa. Usa a tua boca, as tuas palavras para coisas positivas. Segundo ponto, cada um é julgado de acordo com o seu potencial. Testa os teus limites, vê o que dá para melhorar. Não fica tranquilo, não, mas eu faço mais que os outros. Não importa. Importa você com o seu potencial. Não se compara com ninguém. Tem pessoas que têm potenciais maiores, outros menores. Eu me importo com o meu potencial. Eu quero fazer o melhor que eu posso fazer aqui no mundo. E por último, também a gente vai ser julgado pelas influências que a gente causa, sempre tentar, principalmente quando a gente está em público, a gente fazer o que é certo, a gente querer ser exemplo para as pessoas, para influenciar as pessoas de forma positiva. Shabbat Shalom, Ktivá vechatimah tová, que a gente possa ter um ano novo só com brachot, só com boas notícias, com saúde, com sustento e Bezrat Hashem, só coisas boas para todo o Am Israel.